Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Cruzeiro decidiu demitir nas últimas horas Rodrigo Pelaip, um dos olheiros da Raposa responsáveis pelas contratações de Caio Jorge, Arroio e Neisser Villarreal. Você deve estar estranhando, né? O cara tem participação em contratações super importantes e é dispensado. Tudo indica que essa queda tem a ver com a decisão do pai dele, o Paulo Pelaip, que era executivo de futebol do Cruzeiro até o fim do ano passado, quando aceitou uma proposta gigante para voltar a trabalhar no Grêmio, onde teria a chance também de estar mais perto da sua mãe de 93 anos de idade. Na oportunidade, o Cruzeiro garantiu que não mexeria com o Rodrigo Pelaip, até por conta dos bons serviços prestados na reapresentação do elenco nessa segunda-feira, a opção pela dispensa do funcionário. Só para lembrar que, entre outros, o acordo com o Caio Jorge foi um grande trunfo para o Cruzeiro. Ele foi comprado da Juventus por 7 milhões de euros. Recentemente, o Flamengo chegou a oferecer 35 milhões de euros e a Raposa disse que só o negocia por 50 milhões de euros. Que o Rodrigo Pelaip tem a chance de voltar logo ao mercado, deixou bons serviços prestados na toca da Raposa. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira de reapresentação de grupo agora completo na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro estreando oficialmente sábado com o time alternativo diante do Pouso Alegre no Mineirão. Para começar aqui as quentes do dia, informação que a gente trouxe mais cedo no centraldatoca.com.br, o Rodrigo Pelaip, filho do Paulo Pelaip, não faz mais parte do departamento de scout do Cruzeiro. Ele até acompanhou aí no final do ano o Mundial Sub-17 em Doha, no Catar. Era um profissional aí que estava ali abaixo do Joaquim Pinto, no departamento de scout. O pai dele tinha saído para o Grêmio e agora o Cruzeiro hoje o comunicou da saída e, portanto, o Rodrigo Pelaip tinha vindo na época aí do Alexandre Matos. Ele não faz mais parte do departamento de scout do Cruzeiro. Vamos ver aí se o Joaquim Pinto, se o Cruzeiro vai ao mercado para buscar um novo profissional. Hoje foi dia de reapresentação e de trabalhos em 2 períodos na Toca da Raposa 2. Aliás, assim será a pré-temporada do Cruzeiro, hein? Treinos aí em 2 períodos, como tem que ser numa pré-temporada e ainda com aquela divisão aí dos grupos, aquele grupo principal que se reapresentou somente hoje, com Matheus Pereira, com Caio Jorge e companhia, esse grupo trabalhando em uma parte, o outro grupo que vai iniciar o campeonato estadual, pelo menos nos primeiros 3 jogos aí, devemos ter esse time alternativo do Cruzeiro e a comissão técnica do Tite vem conduzindo todos esses trabalhos no dia a dia na Toca da Raposa 2. Claro que em determinado momento os trabalhos serão integrados, né? Não vai ficar o mês inteiro com os grupos divididos lá na Toca da Raposa 2. Caio Jorge se reapresentou normalmente, participou dos treinamentos e o Cruzeiro estabeleceu o seguinte: a negociação com o Flamengo, que ficou mais aí em algumas propostas feitas pelo Flamengo e com valores bem abaixo, essa negociação ela não continua, ela está encerrada. Por quê? O Cruzeiro entende que o Caio Jorge é uma peça fundamental no time e que se você faz uma venda por um valor menor do que aquele de 50 milhões de euros, você não vai conseguir substituir à altura o atleta no mercado. O mercado está muito maluco, né? Qualquer jogador hoje tem um custo bem alto. Então, o Cruzeiro tem este posicionamento e assim será. O Caio Jorge tem um longo contrato, tem um salário importante. Claro que se vai para o Flamengo teria uma valorização maior, mas isso o Cruzeiro vai conduzir da melhor forma possível. O atleta, como eu disse, tem esse contrato mais longo, se tiver aí que ter algum reajuste também. Pelo que a gente sabe, o departamento de futebol do Cruzeiro não tem problema quanto a isso. Então o Caio Jorge vai seguir. É claro que se amanhã o Flamengo chegar com 50 milhões de euros, aí eu já nem sei mais se a negociação seria retomada, né? Mas claro que o Cruzeiro estabeleceu este valor, porque sabe que para ir ao mercado teria que gastar muito também
caso a negociação fosse para frente. Então, essa é a posição. Muita gente até me perguntou sobre acionar a FIFA. Eu acho que agora não. Não tenho essa informação, inclusive, mas se continuasse aí, saiu muita coisa também, né, que precisamos apurar, de ligação do Flamengo direta para o jogador. Então, o Cruzeiro acompanha isso aí, se continuar, inclusive, aí talvez poderia ser aí um caminho, mas no momento acho que isso não deve acontecer. O Cruzeiro está com essa posição bem clara sobre não negociar o Caio Jorge, principalmente para um adversário direto na busca por títulos na temporada de 2026. Matheus Pereira se representou também normalmente, jogador está aí, todo mundo acompanhou, né, pelas imagens divulgadas, muito feliz, e ao longo dos próximos dias teremos algumas conversas para tentar fechar tudo da renovação do atleta, que é outra prioridade do Cruzeiro neste início de temporada. E sobre Gerson, o que a gente pode falar é que a negociação, ela não diria longe de terminar, mas com certeza teremos alguns bons capítulos ainda no mercado. O Cruzeiro definiu o Gerson como um alvo para se buscar e fazer um esforço muito grande. Então, tem a possibilidade, até uma informação que podemos trazer aqui, tem a possibilidade de envolver o Jonathan Jesus e aí fazer um complemento. E tem a possibilidade também, dependendo de o Cruzeiro contratar ou tentar a contratação do Gerson sem envolver o zagueiro. Eu acho que sem envolver vai ser um caminho mais difícil. Mas, se for a única alternativa, o Cruzeiro também vai partir para essa. Então, não dá para a gente hoje chegar também e falar aquela proposta de 12 milhões de euros mais o Jonathan Jesus, por esse valor realmente ele não sai. Mas, colocando o Jonathan Jesus e subindo mais a oferta, pode dar negócio. Tem que ver até quanto vai esse teto aí do Cruzeiro. Mas se tem um lado também de um Cruzeiro disposto a fazer um movimento sem incluir o atleta, é porque pode alcançar valores aí mais expressivos nesta busca pelo jogador. Então, vai ser complicado a gente ficar aqui, fez mais uma proposta, fez aquilo, porque as conversas agora entre os clubes, elas estão intensas. Então, vai proposta, vai conversa para lá, vem conversa para cá, e-mail respondido daqui para lá, de lá para cá. Tudo isso vai acontecer. É melhor a gente ficar aí acompanhando para o Cruzeiro desistir da contratação do Gerson. Mais dias serão necessários e acho que só se o clube russo bater o pé muito em uma quantia muito elevada, mas se tiver dentro de uma lógica que é em cima do que eles pagaram. Claro que quando o Zenit faz aquela pedida de 40 milhões, eles consideram os 25 milhões à vista, 25 milhões de euros que eles pagaram ao Flamengo, mais comissão, mais luvas e etc. Mas se o valor ele for menor do que isso, sem composição, ou então dentro da composição, o Cruzeiro vai fazer muito esforço para ter o Gerson em 2026. A negociação segue. Difícil? Sim. Impossível? No futebol, acho que não dá para a gente usar esta palavra. Tudo pode acontecer e seguimos acompanhando. Só uma coisa, não tem negociação concretizada, fechada. No momento, tem uma discussão muito grande sobre quais são os valores. Sem o Jonathan, com o Jonathan, e é isso que vem sendo trabalhado pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro para se tentar destravar a contratação do Meia Gerson, que por enquanto segue no Brasil. Tá falado, pessoal?
Boa noite a você, Romano. Alexandre Simões, para os amigos e amigas da turma do bate-bola da Itatiaia, em especial para toda a nação azul, confirmando 6h45, dia determinante da toca. Está aberta de forma definitiva, oficial, a temporada de 2026, a reapresentação que a gente conta daqui a pouco na Itatiaia. Mas a informação que já trazíamos na programação sobre o que vinha enfrentando esse assédio do Flamengo para a contratação do Caio Jorge, o KJ, o grande nome da temporada passada, o Cruzeiro precificando 50 milhões de euros, foi o valor colocado na mesa pelo Pedro Lourenço, inclusive por tudo que representa o Caio Jorge, também pelo poder que o Cruzeiro tem financeiro hoje no mercado. Esse valor seria para uma saída para clube do exterior. O Cruzeiro não tinha qualquer tipo de vontade, independentemente do valor, de negociar o Caio Jorge para outra equipe que possa disputar contra o Cruzeiro na temporada. O KJ fez 48 jogos, 21 gols no Brasileiro, marcou 26 ao todo na temporada. Teve uma conversa, não aquela reunião protocolar, mas uma conversa pessoalmente, já que estava passando as férias longe de Belo Horizonte, com toda a diretoria, que tranquilizou o Caio Jorge, que não só recebeu a proposta do Flamengo, mas também o Flamengo, Emerson Romano, vinha assediando o Caio Jorge fora do protocolo normal de uma negociação, oferecendo um alto salário. Por isso o Cruzeiro conversa com o atleta, tranquiliza o atleta, mostra o projeto grande que tem para o KJ, visando não só a temporada de 2026, mas também pelos próximos anos. Lembrando, ele que tem contrato até o final da temporada de 2029. O Cruzeiro que pagou aí cerca de 5 milhões de euros à Juventus na época, mesmo com o alto lucro que teria nessa negociação. Não é interesse do Cruzeiro não só não negociar o Caio Jorge, mas também qualquer tipo de atleta do elenco. O maior reforço é a manutenção do que deu certo na última temporada, até porque quem deixou o clube foi os atletas que não eram considerados, né, titulares, como o Eduardo, o Bolassi, o próprio Gabriel Barbosa, que não seguiria para esse ano na toca. Por isso, fim de papo, ponto final, tranquilidade pro KJ, que se reapresentou pela manhã na Toca da Raposa, Romano. E é importante, né, Simões, chegar pro jogador e falar, ó, aconteceu isso, isso e isso, você tem contrato, você tem um projeto, tem um treinador novo, um treinador que aposta no seu futebol, pra aparar e principalmente, eu acho isso muito preventivo, sabe? Você já chega, já conversa com o jogador, já, ó, não vai acontecer nada disso, você tá aqui, você tá dentro do projeto, pra não ficar aquele muito disse-me-disse, né? É, assim, eu trato como uma decisão ousada, né? Porque o Flamengo chegou aos 30 milhões, né, Rubens? Foi, exatamente. E o Flamengo, porque fazia a composição ali com o próprio Everton Cebolinha. Isso, acho que até ultrapassava os 30 milhões de euros, né? Chegava na casa dos 32. Pois é, se a gente pensar que o Cruzeiro há 1 ano e meio comprou o Caio Jorge por 7 milhões de euros, isso aí é quase 5 vezes mais o valor que pagou no jogador, né? Então, é uma decisão muito ousada quando a gente pensa simplesmente do ponto de vista administrativo / financeiro, né? Claro que, tecnicamente, o ideal para o Cruzeiro é permanecer com o Caio Jorge, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, o craque do ano no Troféu Guará, né? Craque do ano no Troféu Guará. Então, o aspecto esportivo colocado à frente do financeiro. Sim, eu acho, Simões, se até fosse ainda a associação, o clube pensaria, né, numa negociação com responsabilidade financeira, mas como tem um dono que tem um poder alto, né, financeiramente falando, e que não quer reforçar um adversário e tá confortável na ideia que o Caio Jorge tem 23 anos e contrato até 2029, tem uma margem também até para crescimento, para uma futura negociação para algum clube de fora. Sim, exato. E o Caio Jorge, no ano passado, se a gente pegar, ele não viveu uma temporada regular, porque ele praticamente não jogou o Campeonato Mineiro, né?
ele ficou de fora de toda a fase classificatória e foi estrear nas semifinais, né? Eu acho que contra o América, né? Em que o Cruzeiro foi eliminado. Então, quer dizer, ele tem um potencial ainda de crescimento no que se refere a número de gols marcados por temporada, porque o nível técnico da fase classificatória do Campeonato Mineiro é bem mais baixo do que o que ele enfrentou em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, quer dizer, o futebol mineiro agradece a decisão do Cruzeiro porque é um grande jogador que fica aqui e o Cruzeiro se fortalece com a permanência do Caio Jorge para a disputa de Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas, de toda forma, quando a gente pensa que comprou por 7 e um ano e meio depois poderia vender por quase 35, não deixa de ser uma grande ousadia, né? E é uma grande jogada, né? Uma grande jogada realmente do Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.